Olá, viajante! Eu sou Leonardo MacLeod do clã dos MacLeod. Mas, há muito tempo atrás, eu era conhecido como Ask, o primeiro homem criado pelos deuses do norte. E eu estou aqui para contar a vocês sobre Sigurd e o anel amaldiçoado do dragão Völnir. Por isso, Fique um pouco e escute. agora, continuando a saga dos Volsung, que caso você ainda não tenha visto, vou deixar no card e na descrição o link dos dois primeiros capítulos. Na verdade, o primeiro capítulo e o prelúdio da saga dessa família que pode-se dizer que tem muita má sorte ou é amaldiçoada. Aqui vamos falar sobre Sigurd, que era o filho do guerreiro Sigmund e de sua esposa Hjördis. Sigmund morrera já velho em pleno campo de batalha, depois que Odin quebrara sua espada momentos antes do combate. Tão logo Sigmund expirara, sua esposa fora levada embora por um viking de nome Elf, que era o filho do rei da Dinamarca. Hjördis, grata pela generosa acolhida, acabou por se casar com Elf e ali mesmo, em terra estrangeira, deu à luz a seu filho, que se chamou Sigurd. O garoto, entretanto, foi entregue aos cuidados de Regner, o anão feiticeiro, cujo irmão Völnir, cuja ambição o transformara em um repelente dragão, que, se vocês quiserem saber como que isto tudo aconteceu, vou deixar no card e na descrição o link sobre o vídeo de que eu falo sobre o anão, quer dizer, não sobre o anão, mas sobre o anel amaldiçoado do anão Andvari. Mas continuando a nossa história sobre a orientação deste ser sábio e ao mesmo tempo de uma moralidade dúbia, Sigurd foi criado recebendo muitos dos privilégios que mereciam um filho do próprio rei. Ainda assim, seu preceptor não cansou nunca de lhe incutir o sentimento da revolta. Oh, Sigurd, por que se contenta em ser um personagem secundário nesta corte medíocre, quando poderia ser o primeiro entre todos? Dizia-lhe Regner todos os dias, enquanto lhe ia ministrando os muitos segredos que conhecia. E a sua herança, a qual já faz jus por ser filho de uma rainha, onde está? Alguém já lhe falou do assunto? Você já é um homem feito, e no entanto, ainda não tem meios de exercer a sua liberdade. Sigurd, creia-me, um homem sem ouro não vale nada em lugar algum. Furioso com a nula receptividade de seu discurso, Regner, com uma nota de escárnio na voz, perguntou a Sigurd como podia aceitar o fato de ser o único homem da corte a não ter seu próprio cavalo. O jovem, entretanto, acostumado a correr com os cavalos que escolhia livremente na coudelaria do próprio rei, jamais tinha pensado no assunto. Sigurd resolveu então procurar o rei e fazer o seu pedido. Ao contrário do que se poderia esperar, foi atendido pelo rei, que o autorizou a escolher um dos seus melhores cavalos. Quando chegou aos estábulos, porém, encontrou um velho caolho envolto num manto, que parecia ser o cavalariço real. Jovem Sigurd, vem finalmente escolher sua própria montaria, disse o velho, como se já estivesse informado há muito do fato. Sigurd, intrigado, perguntou como o velho sabia o motivo da visita dele. O velho então, para evitar responder a pergunta, comentou que a melhor maneira de escolher um cavalo é montando-o. Ele ainda acrescentou que podia parecer óbvio, mas poucos têm a lucidez para percebê-lo. Sigurd deu ao velho um sorriso de assentimento e estava pronto para testar cada um dos cavalos, quando o velho disse que ele deveria levá-los até o rio e entrar com eles no val da correnteza. Aquele que segurar melhor as patas dentro da água seria o escolhido. Sigurd fez o que o velho sugeria e,
Depois de estar dentro do rio o dia inteiro, chegou finalmente a uma conclusão de que a escolha era um cavalo negro lustruoso com belas crinas. Então o velho anunciou que aquele cavalo chamava-se Greyfell e que ele é o filho de Sleipnir, o maior de todos os cavalos. O velho podia sentir-se de fato orgulhoso, pois ele era o próprio Odin, o dono do celebre cavalo de 8 patas. Porém, o velho deus não revelou a Sigurd a sua identidade, desaparecendo logo em seguida. De posse de seu novo cavalo, Sigurd aprendeu as artes da cavalaria que o anão Regner lhe ensinou com todo o empenho. Mas na cabeça deste ainda estava fixa a ideia de fazer com que o herói se tornasse tão ambicioso quanto ele próprio, pois a verdade é que havia uma riqueza que o anão ambicionava mais que tudo neste mundo e que era guardada pelo seu irmão Fofnir, o qual se convertera em um temível dragão para melhor protegê-la. Está chegando a hora, astuto Regner, de você pôr as suas mãos naquele belíssimo tesouro, dizia ele para si mesmo todos os dias, e também naquela encantadora preciosidade. O anão se referia ao anel forjado pelo anão e mago Andvari, e que acabara depois de muitas peripécias por cair em poder de Fofnir. Mas agora Regner estava prestes a se apoderar das riquezas, pois havia treinado um guerreiro especialmente para isto, Sigurd, o nobre filho de Sigmund. O jovem mataria o dragão, segundo os planos do anão, e então ele próprio mataria o herói, apoderando-se afinal de seu precioso anel. Regner esperou o dia seguinte para ir conversar com Sigurd sobre o assunto. Ele combinou um encontro na forja onde o rei dinamarquês fabricava as espadas de seu exército e a sua própria espada. Tão logo avistou o herói, que recém voltara com seu cavalo Greyfell de uma alucinante cavalgada pelas florestas, chamou-o até si. Regner então contou a Sigurd toda a história a respeito do anel de Andvari, até o momento em que ele fora parar nas mãos de seu irmão Fofnir. O anão então anunciou que, com a mais sedutora das vozes, que caberia a Sigurd a honra de abatê-lo. A cabeça de Sigurd verdadeiramente girava. Combater contra um dragão? Pensou ele. De repente, porém, um ricto de raiva enrijeceu seus lábios. Então, de uma maneira um pouco rude, ele perguntou ao anão como deveria enfrentar um dragão usando espadinhas de brinquedo, como aquelas que o anão tinha na sua forja. Regner ocultou um sorriso de satisfação. Começa a cair a cilada, pensou. O anão disse que iria tentar forjar a melhor espada que pudesse, que enquanto isso, Sigurd deveria ir testando as outras espadas que ele tinha fabricado. Sigurd voltou os olhos para uma mesa onde estavam amontoadas várias espadas recém-forjadas. Um sopro de desdém partiu dos lábios do jovem, e uma a uma as espadas foram quebradas pelos golpes poderosos que Sigurd desferia contra a bigorna. Finalmente, depois que o jovem havia espatifado todas as espadas, Regner estendeu-lhe a nova recém-forjada. Sigurd tomou a espada em suas mãos e, após tomar-lhe o peso, vibrou-a com toda a força contra a bigorna. Uma chuva de cacos de metal esvoaçou por toda a forja, enquanto a bigorna permanecia intacta. Sigurd, furioso, agarrou o anão pelo colete e o suspendeu até o rosto. Muito bem, tratante. Era só isso que tinha para me mostrar? E uma decepção profunda lançava uma sombra terrível em seu olhar. É com essas porcarias que pretende me enviar para enfrentar Fofnir, disse ele, cujos lábios espumavam. Será que deseja, por algum motivo, que ignoro a minha própria morte?
Desta vez, Regner assustou-se com a reação do jovem aprendiz e tentou acalmar o jovem, pedindo para colocá-lo no chão. Porém, Sigurd exigiu que o anão lhe dissesse o que ele pretendia com aquela história toda de dragão. Então, Regner disse que existia uma espada mais poderosa do que qualquer outra. Ao escutar isso, Sigurd largou o anão, que foi se estatelar no chão numa posição pouco honrosa. Recompondo-se imediatamente, ele declarou que o pai de Sigurd possuía uma espada forjada pelo próprio Odin. Sigurd ficou muito espantado. Seria mais uma mentira do pérfido anão? O anão então revelara o segredo há tanto tempo escondido, que a espada havia se quebrado no dia da morte do pai de Sigurd e que o próprio Odin a reduzira em pedaços com sua lança Gungnir, num duelo que teve com Sigmund. Regner então disse que se Sigurd conseguisse os pedaços da velha espada Noton com sua mãe, ele poderia forjá-la outra vez, de tal modo que teria a mesma resistência da antiga. Sigurd, enlouquecido pela maravilhosa perspectiva, saiu correndo da forja e foi até o palácio onde sua mãe Hiord estava. Depois de lhe implorar que lhe cedesse os pedaços da antiga relíquia, retornou às pressas para a presença do anão. O anão não esperou duas vezes e, saltando para a forja, começou a derreter os pedaços da espada, pronto a formar com eles uma nova e poderosa liga. Regner mergulhou o gume da espada, que estava de um vermelho quase incandescido, dentro da tina da água. Um chiado feroz levantou-se dela, como se uma serpente em brasa tivesse sido lançado dentro do tonel. Logo em seguida, Regner pôs-se a martelar o aço sobre a bigorna com golpes precisos e viris. Mais alguns instantes e a velha Notung estava outra vez reconstituída. Regner levou-a então com o amor cuidadoso até a roda de polir, onde lhe deu o acabamento final, dotando-a de um brilho verdadeiramente ofuscante. Eis Notung, a espada de Sigmund, disse Regner, erguendo-a e a ofertando a Sigurd. Agora ela é toda sua. Os olhos do jovem brilhavam quando suas duas mãos cerraram-se em torno do cabo prateado e repleto de lavouras. Dando as costas a Regner, Sigurd dirigiu-se até a bigorna e vibrou um golpe com toda a sua força. Um estrondo terrível abalou a forja inteira, lançando para o chão o anão com os instrumentos todos. A bigorna jazia partida ao meio, com um pedaço caído para cada lado. Noton, a espada maravilhosa, entretanto, jazia inteira e intocada. Nem sequer uma ranhura ficara em seu gume afiadíssimo. O anão timidamente perguntou se agora Sigurd estava pronto para a demanda do dragão. Voltaram, né? E isso é tudo por hoje. Porém, existem muitos contos incríveis para contar. Antes de sair, não esqueça, primeiro, se você não faz parte do clã, tá esperando o quê? Clica no botão inscrever-se para fazer parte do clã. Depois, deixe seu gostei para que o YouTube saiba que esses contos devem alcançar outros. Dessa forma, você pode ajudar a espalhá-los pelos 4 cantos do reino. E em terceiro lugar, marca o ícone do sininho para que você possa ser notificado sobre novos contos para ouvir. Também me segue nas minhas redes sociais que estão aparecendo na tela e os links estão na descrição para vocês saberem sobre os próximos contos que eu estarei liberando e outros projetos que eu esteja trabalhando. E por último, até o próximo conto, que os antigos deuses possam guiá-lo em seu caminho.